Oi, eu sou a Mil e eu não sou uma influência literária. Eu sou uma escritora que lê. E eu também sou uma mulher nordestina. E eu tenho uma grande dificuldade de falar a palavra nordestina. China. O que é péssimo. Porque sendo nordestina, eu falo essa palavra o tempo todo. E durante 26 anos da minha vida, eu não consigo falar um I e um S juntos. Mas estamos aí, né? Hoje é dia 8 de outubro, dia do nordestino. Ai, que palavra boa, nordestino. E eu trouxe alguns autores nordestinos vivos, porque precisamos falar sobre o quanto é necessário ler quem está vivo. É muito bom ler clássico? É. Eu poderia passar assim horas aqui, fazer um vídeo super extenso sobre Ariano Suassuna, sobre José de Alencar, ou sobre qualquer outro autor nordestino muito conhecido. E assim, ainda me faltariam palavras para descrevê-los. Só que todo mundo já faz isso. Todo mundo conhece esses autores. E gente viva. Tem um detalhe muito interessante sobre autores vivos, é que os autores vivos, eles têm conta para pagar, eles precisam comer. A galera clássica, que já se foi, não tem mais nenhuma preocupação, você acredita? Você acredita que desde 2014, Ariano Suassuna nunca mais se preocupou com a conta da energia? E enquanto isso, a gente tem um monte de autores nordestinos um monte de conta para pagar, problema para resolver e uma carreira para manter. Eu tô falando de um jeito, parece que, gente, por favor, estamos passando fome, é brincadeira, tá? Não interpretem dessa maneira, tá? Não, por favor. Mas eu decidi hoje trazer autores nordestinos vivos da nossa época, por quê? É legal ler um clássico? É legal ler um clássico. Mas é tão bom conhecer o clássico antes dele se tornar um clássico. Porque quando vamos pensar em um livro aqui que todo mundo provavelmente conhece. Iracema. Quando, quando Iracema surgiu, quem é que ia chegar e falar, olha, daqui a não sei quantos anos vai cair em tudo quanto é prova de concurso desse país? Ninguém falou isso. Aliás, eles não sabiam nem o que era concurso, eu acho. Ou sabia, não sei. Eu tô tratando como se José de Alencar tivesse 400 anos. Desculpa! Quando um clássico está sendo escrito, quando o clássico é lançado, as pessoas não vão dar uma dividende para falar, olha, daqui a não sei quantos anos isso aqui vai ser isso ou aquilo. Ou podia até ser que fizessem isso, eu não sei. Eu tenho que perguntar para minha mãe. Olha, eu tratando a minha mãe como se minha mãe tivesse 200 anos, olha. Coitada. Ou eu tenho que parar de fazer isso. Eu tô sendo etarista? Não tô sendo etarista? Estou. Peço desculpa. Ainda bem que eu já tô de camisetinha branca pra falar. Não foi a minha intenção. Me desculpo com todo mundo que se sentiu ofendido. Eu tô até sem maquiagem. Não consigo parar de rir. E eu quero começar pelos últimos autores que eu li, tá? E que eu fiz questão de manter aqui comigo. Olha o tanto de livro gringo que eu tenho aqui. Agora, olha só o tantinho aqui de livro nacional. Eu preciso ter mais livros nacionais e falar mais sobre livros nacionais. Esse é o meu projeto pro restante da minha vida. Não é um projeto para esse ano ou para o ano que vem. É um projeto para a vida. Eu amo o meu país e eu quero expressar o meu amor pelo meu país em tudo que eu fizer. Sou patriota, não patriotária. Por favor, não confunda. A última autora nordestina que eu li foi a Cris Soares, autora de Tudo Sobre Nós, que é, inclusive, uma história que se passa em Fortaleza, a capital do Ceará, para quem não conhece. Nem todo mundo é bom em geografia, eu sei. Fortaleza é a capital do Ceará, tá? Caso você não saiba. Só que a Cris, ela é maranhense. A Cris Soares é maranhense. Maranhão aí, terra do nosso querido ministro Flávio Dino. Só a gente... Vou te ensinar outra palavra que a gente usa aqui no Nordeste. A gente não fala foda, a gente fala massa. Eu não sei se é em todos os estados. Mas Ceará, Paraíba, a gente costuma falar massa. Ou só eu falo massa. Pode ser que seja uma fake news que eu tô jogando aí, viu? Mas eu cresci falando massa. Então é algo que a gente fala bastante no Ceará. Aqui eu continuo falando massa. Eu não sei se as pessoas estão falando massa porque eu falo massa o tempo todo e estão me imitando. Pode ser isso também. Mas até gente que não conhece fala massa. Vou falar massa.
Ou seja, só gente massa sai do Maranhão. E a Cris Soares é uma dessas pessoas. Eu sigo a Cris nas redes sociais, ela me segue. Olha o que eu falei, autores vivos, para manter contato, para conhecer, porque pode ser que daqui a alguns anos a Cris Soares ela se torne assim absurdamente famosa. E eu vou chegar e poder falar, olha, conheci a Cris, na época ela ainda era solteira, acredita? Há muitos e muitos anos. Inclusive a Cris tá noiva, tá? Por isso que eu citei o fato da época ela ainda era solteira. Mais ou menos, né? Ela já namorava quando eu conheci ela. A Cris Soares está noiva, ela vai casar. Eu sou uma grande fofoqueira, eu gosto de fuxicar sobre a vida das pessoas. Eu podia trazer aqui informações acadêmicas, eu poderia trazer aqui coisas extremamente relevantes, mas eu sou fofoqueira, então eu vou trazer fofoca, como assim me criou meu pai, que é o maior fofoqueiro dessa rua. Com orgulho, meu pai ele nem esconde, sou fofoqueiro sim. Já seguimos pessoas que nós não conhecíamos na rua, porque meu pai escutou uma fofoca pela metade e ele queria saber o final. E eu fui junto, porque eu não tinha escolha, senão eu ia perder um idoso na rua. A Cris Soares, ela está de casamento marcado com a sua noiva, linda, maravilhosa. Elas se conheceram no Tinder. Essa parte eu não tenho certeza, mas eu acho. Foi algum aplicativo aí. Há alguns anos. Acho que elas estão juntas desde 2018, se eu não me engano, que eu vi no TikTok. E agora elas vão casar, lindas, maravilhosas. Desejo tudo de bom para a Cris Soares. Conheçam mais livros dessa autora, ela tem outros, tá? Seus livros são sáficos, incríveis, maravilhosos, com temáticas. Olha, tem um livro dela que chama Deu Match. Então pode ser que seja algo tipo meio autobiográfico, já que ela deu match com a futura esposa dela. Eu preciso ler esse livro. Preciso dele agora. E falando em Fortaleza, Diego Gregório, que é natural de Fortaleza. Eu ia falar interior do Ceará. Fortaleza, capital do Ceará. O Diego Gregório, ele passa mais essa vibe de sou um grande profissional. Olha como a fotinha dele é de blazer, tão organizadinho. Eu sigo o Diego no Instagram também. Ele também me segue, olha que legal. E eu fico lá vendo os stories do Diego, ele todo organizado. Eu sou um viajante. Nossa, olha a minha postura profissional. Olha eu aqui, olha eu ali, olha como eu sou chique. E eu acho maravilhoso, porque eu não saio de casa. Então as minhas fotos de stories é dentro de casa. Às vezes eu vou na calçada. Meu pai até plantou uns chique-chiques no. Deixa quieto, não vou falar do chique-chique do meu pai. Meu pai tem. Inclusive, ele não podia, tá? Porque agora o chique-chique tá soltando spin no pneu do carro do povo, dos vizinhos. E a gente arrumou um problema. O Diego, ele também é jornalista. Ele é neto de Chico Chaga, que foi um repentista. É porque eu não parei pra pesquisar, não. Tá escrito aqui, tá? É neto de Chico Chaga, que por 100 anos escreveu versos de repente que se perderam pelos sertões. Jornalista, filho, pai e poeta por necessidade vital. Olha como é chique. Diego participou das coletâneas Toda Forma de Amar e Fissura. Em 2020 publicou Coisas que Você Mesmo Poderia Ter Dito. Este é seu segundo livro. Poemas de Partida e Chegada ou Os Cães Não Desamam. Inclusive, eu conheci o Diego pessoalmente, ele esteve aqui na minha cidade para o lançamento desse livro, inclusive esse livro está autografado. Olha isso aqui, ó. Livro autografado, que eu não consigo entender uma palavra do que está escrito aqui, mas eu perguntei na hora, então eu sei o que é. Eu sei que está escrito aqui, a poesia não pode parar de jorrar. Por mais que o jorrar esteja parecendo Lohan, e eu fiquei me perguntando quem era Lohan. Fotinha minha junto com o Diego aqui. E já que eu falei sobre fofoca na parte da Cris Soares, eu vou falar uma fofoca também na parte do Diego Gregório. Quando o Diego esteve aqui, ele foi conhecer o Largo da Estação, que fica no meu bairro. E eu queria uma carona para casa. O produtor cultural levou ele lá, o Rafa, e eu vim junto. Eu sou intrometida. E aqui a gente é cheio de lenda urbana. Lá em frente, ao Largo da Estação,
Tem um senhor que tem um monte de balão em cima da árvore dele, que todo mundo aqui tem uma árvore. Eu tenho duas. E na árvore desse senhor, que é um pé da garoba, ele colocou um monte de balão, assim, tipo, dá pra ver a casa dele de longe. E ele queria saber o que era esse balão. Só que eu me recusei aí, porque eu conheço aquele senhorzinho da casa. O senhorzinho, ele é aqueles senhores evangélicos que... Sabe aquela pessoa que eu vou pregar pra você sim, e você não tem escolha? É esse senhorzinho. Eu conheço ele há um bom tempo, sei que ele é assim e não quis ir, né? E o que que... E Rafael fez questão de oferecer a Gregório a melhor lenda urbana da cidade de Souza, que é a Mulher da Banana. A Mulher da Banana era uma mulher bem rica aqui da nossa cidade. Não é uma lenda urbana, isso aconteceu de verdade. Uma mulher bem rica aqui da nossa cidade que introduziu uma banana nas suas partes íntimas, a banana ficou presa. Ela teve que chamar a emergência e o povo da emergência fofocou para a cidade inteira o que tinha acontecido. E eu gosto tanto dessa história, que não tem nada a ver com o Diego, mas é que eu queria contar essa história da Mulher da Banana. E eu tô muito feliz por ter tido a oportunidade de, mais uma vez, transmitir para o mundo a história da Mulher da Banana. Porque eu acho muito boa. Quem me contou foi minha mãe. Que, obviamente, eu não tinha nascido nessa época, porque eu sou jovem. A minha mãe me contou. Tô chamando minha mãe de velha de novo, ó. Tem que parar com isso. Desculpa, mãe, te amo. Continuando com o tema Souza, já que agora a gente já veio para Souza, eu vou trazer alguns autores souzenses que eu tenho aqui. A primeira delas é a Porcina Furtado, que não vai ter foto dela aqui, mas eu vou colocar aqui. A Porcina Furtado, ela é uma poeta souzense. Eu ganhei esse livro diretamente das mãos dela, ganhei de presente. Olha que coisa maravilhosa! Eu devia ter pedido para ela autografar e não pedi, mas a próxima vez que eu ver ela, eu peço, né? Já que a gente mora na mesma cidade. E eu tô pensando aqui, fofocas sobre Porcina Furtado. Será que eu tenho alguma? Mas a Porcina, ela é ex-mulher do filho de um dos meus vizinhos. Então eu vejo o ex-sogro dela o tempo todo aqui. Ele vem aqui em casa várias vezes porque meu pai faz reformas nas casas dele. Tipo, ele tem vários imóveis, esse senhor. E meu pai sempre faz reformas quando algum inquilino sai. Porque eu sei que em algumas cidades a pessoa tem que reformar a casa para devolver, né? Aqui não. Aqui você sai e deixa ela do jeito que tiver. E o dono ajeita. No caso, o que é ótimo pro meu pai, porque é meu pai que ajeita. Sempre bom. Eu adoro a Porcina, ela é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. Ela tem filhas maravilhosas também. Outro autor sozinho que eu tenho na minha estante é o Carlos Jardel. E sim, o livro dele tá encadernado. Eu não sei porquê, não me pergunte, não me faça perguntas difíceis. E eu conheci o Carlos, acho que meio que através desse livro, né? Quer dizer, na verdade ele é amigo de uma amiga minha. E a gente se conheceu nesse rumo aí. E eu acabei adquirindo avessos e versos dele. Acho que ele já tem outros livros, eu só não pesquisei tão a fundo assim, mas eu pretendo ter outros livros do Carlos Jardel. E o Carlos eu já tenho mais como um amigo. A gente já saiu várias vezes para eventos, às vezes só para dar uma volta na rua, sem nada para fazer. Então, sim, o Carlos é um amigo meu. Eu gosto bastante dos livros dele. Eu não tenho muita coisa para falar sobre ele, porque há grande chance dele ficar sabendo desse vídeo. Continuando falando de poetas que eu conheci pessoalmente, Sara Sintik, autora de A Ciência do que Não Existe. Esse livro também eu adquiri dela. Fotinha minha com a Sara Sintik aqui. E eu não gosto muito dessa foto porque eu estava, menino, como eu tava vendo um bolo fofo nesse dia. Inclusive tem uma figurinha minha que roda pelo WhatsApp tem um bom tempo aí nos meus grupos de leitores que eu não devia ter mandado essa foto. Eu mandei essa foto pra rir dessa foto. Fizeram figurinha e agora estão usando. Que eu tava rindo sozinha enquanto a mulher falava. Eu tava rindo de alguma coisa que eu pensei na hora. Não foi uma coisa que ela falou, foi uma piada que eu contei pra mim mesma. E tiraram uma foto desse momento. E essa foto virou figurinha. Sara Cinti, que é cearense. E um ser humano maravilhoso, uma mulher muito bonita. Que eu acho que enquanto ela falava, a minha cabeça viajava porque ela era bonita demais. E eu ficava, que mulher bonita.
Agora que eu viajei de novo, eu tenho uma grande facilidade de viajar. E eu também fui pro lançamento desse livro, foi aqui na minha cidade, e foi num bar, barra restaurante, então, tipo, foi um ambiente bem íntimo, foi bem legal, eu me diverti bastante, e eu tava numa época que eu precisava muito sair de casa, porque eu tava muito, muito fechada, e nunca é bom pra minha cabeça ficar muito tempo trancada dentro de casa, e foi incrível, de verdade, conhecer a Sarah, conhecer seus versos. Eu li esse livro, acho que na mesma semana que eu adquiri, eu tava bem ansiosa pra ler, e esse livro também tá autografado. Olha aqui, ó, ela escreveu um monte de coisa aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu adquiri diretamente das mãos dela. É muito bom conhecer autores. Incrível, maravilhoso. Por isso, sejam fãs de quem tá vivo, gente. É muito bom. É muito bom. Eu continuo seguindo a Sarah nas redes sociais. Se eu não me engano, ela também me segue de volta. Olha que incrível. Olha que maravilhoso. E eu não tenho nada pra falar da Sarah Cintiq. Eu queria muito ter alguma fofoca pra falar, alguma coisa completamente aleatória pra falar, mas eu não consigo pensar em nada. Só o quanto ela é uma pessoa maravilhosa. Continuando aqui por perto, eu tenho Vinícius Cavalcante, autor de O Garoto da Porta ao Lado, que é pernambucano. Esse livro foi lançado de maneira independente e também tá autografado. Nunca na minha vida que eu posso fazer um vídeo de todos os livros autografados que eu tenho na estante, porque eu vou ficar endoidecendo. Olha que maravilhoso. Eu comprei diretamente dele. Eu não conheci pessoalmente, o livro veio pelo correio. Mas olha que livro fofo, lindo. E saber que tudo isso foi feito de forma independente, com todo o carinho do mundo pelo autor, torna ele ainda mais especial. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro dele. E eu li a continuação, tem a continuação, eu li só em e-book a continuação desse livro, vi a evolução da escrita dele, também li um conto de carnaval. Ou seja, eu estou completamente dentro do universo do Garoto da Porta ao Lado. Eu estou muito feliz de ter conhecido o Vinícius Cavalcante em seu início de carreira, o que é incrível, de verdade. A palavra é incrível, porque você vai conhecer cada passo dessa pessoa enquanto ela se torna cada vez melhor. Imagina a galera lá em 1900 e bolinha, conhecendo autores clássicos ainda jovens, nos seus primeiros livros, nos seus primeiros versos. Deve ser, assim, uma experiência única e a gente vai viver muitas dessas experiências únicas conhecendo autores da nossa época. E quando a gente estiver bem velhinho, assim, ali na idade de um Silvio Santos ali, vendo esses autores se tornando clássicos, se tornando, assim, o nome deles cada vez mais e mais em evidência, se tornando referência para outros escritores, é extremamente necessário viver o momento, viver o presente e dar passinhos pequenos em direção ao futuro, imaginando o quanto essas pessoas podem brilhar, o quanto você pode brilhar, o quanto eu posso brilhar. A gente tem uma vida inteira pela frente e minha mãe disse para não ficar falando essa frase porque atrai morte. E mãe é mãe. Mãe falou, tá falado, né? A vida tá aí, a gente tem que viver, a gente tem que conhecer autores da nossa época e vê-los se tornarem cada vez maiores e mais incríveis. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Leiam mais autores nordestinos, recomendem mais autores nordestinos. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!